Salve, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez tentando passar um pouco do meu conhecimento para vocês aí, tá bom? Então, nessa arte aqui eu vou começar usando uma 11 Magnum curvada. Tá? Eu vou passar mais aulas aí e vocês vão perceber por que eu uso as curvadas e não as retas, como de costume da maioria do pessoal. Então, mais uma vez passando para vocês aqui a forma de aplicação. Eu hidrato bem a pele com a vaselina e deixo só o pigmento descer. Eu encosto somente a agulha. Jamais, pessoal, jamais encostar bico, jamais forçar a entrada do pigmento. Tá vendo? Eu tô trazendo o pigmento só rasteladinho, inteira, somente rastelado, para sentir os grãos do pigmento na pele e eles se abrirem, né, e ficarem homogêneos. Tá bom? Então vamos acompanhando, vamos adquirindo um pouco mais de conhecimento aí. Para essa aplicação, pessoal, eu estou usando um batoque com meio preto e meio água, tá? É o que a gente chama de 1 por 1, que eu passei na aula passada aí, que vocês vão, espero que vocês tenham memorizado isso aí, tá bom? Então, um batoque médio, enchi até a metade com preto, o resto finalizei com água, para ficar meio a meio, né? 1 por 1, tá bom? É o que a gente chama de Sumi 1. Então, vou continuar com a Magnum de 11, só rastelando, trazendo o pigmento devagarzinho, tá bom? Não esquece, pessoal, se tiver dúvida, chama no WhatsApp. Espero que vocês já estejam no meu grupo, que a gente continue conversando e tirando suas dúvidas, para ver a sua evolução aí, tá bom? Então vamos lá, rastelando sempre na moralzinha, descendo o pigmento sem forçar a entrada. Dá pra ver, pessoal, a passagem é muito leve, toda a paciência do mundo para fazer a sua tatuagem. Olha lá, pessoal, uma dica importante. Lâmina, qualquer objeto que seja cortante, ele não pode ter traço. Então, eu estou trazendo com a Magnum, basicamente marcando como se existissem linhas. Mas é onde vai ficar só a parte de brilho da lâmina, né? E eu vou correr praticamente toda a tatuagem, mostrando o mínimo de linhas. Espero que vocês estejam percebendo, eu estou tentando trazer o mais próximo possível o vídeo, para que vocês percebam a leveza da aplicação, tá? Muita paciência, sempre hidratando com vaselina. Em todas as minhas tatuagens, pessoal, eu uso a vaselina da Amazon, que chama Easy In. Ela hidrata e ela ajuda a tirar a vermelhidão da pele também. Então vamos lá, mais uma passagem aqui, mostrando a lâmina da espada. Isso é o que se usa para fazer qualquer tipo de realismo.
tá bom? Não se usa o traço, né? Não se marca o traço. Então vamos lá, pessoal. Tá vendo a passagem? Rasteladinho. Deixa ele lá. Deixa a passagem lá. A passadinha mínima que você der, ela vai ficar pequenos pontos de pigmento que vão se abrir em questão de 5, 10 minutos e eles vão se mostrar melhor. Então, às vezes você faz uma passagem e acha que não pegou o pigmento, pode ter paciência, muda de área, muda para outra peça na tatu. E quando você voltar, depois de uns 5, 10 minutinhos, você vai perceber a pigmentação no local sim, tá bom? Delicadeza para tudo. Olha lá, o mínimo de aplicação fica. É tatuagem, a gente tem que cuidar com muito carinho. Olha lá, mais um pouquinho de easy in. Fazendo a marcação da lâmina, sem que apareça uma linha, né? Estou trazendo o mais próximo possível aqui, pessoal, para que vocês possam visualizar com mais qualidade, tá? Olha lá, pessoal, muito importante a distância que você mantém a agulha, tá? Trabalha sempre com a máquina bem afastada, jamais encostar o bico e deixa só a agulha levar o pigmento. Mais um pouquinho de vaselina e vamos dar continuidade aqui. Olha pessoal, essa área vai ficar um pouco mais escura, mas não muda a minha aplicação. Eu só seguro um pouco mais de pigmento no local. Jamais forçação, jamais forçar a barra. O que vai deixar mais escuro é a soma de passagens, tá? Faça quantas vezes forem necessárias para você tá somando o pigmento e acabar escurecendo um pouco mais, né? Aquele lugar que você quer. Agora, pessoal, eu vou usar uma 5RL para os detalhes menores, para pequenas dobras do tecido, lugarzinhos mais delicadinhos que precisam de atenção. Então vamos escurecendo na moral, sendo que a aplicação de linha que vocês estão acompanhando aqui é a mesma que eu comecei fazendo a aplicação de pintura, a mesma aplicação de magnum ou linha, sempre rastelado, sempre afastado, tá bom? Percebe, pessoal? Jamais eu entro com agulha na pele. Deixa só a pontinha da agulha levar o pigmento. Isso é muito importante. E voltando àquilo que eu disse, pode fazer uma aplicação leve e não se preocupa, porque em 5 minutinhos o efeito vai aparecer, tá bom? Preto diluído, meio a meio, tá? 1 por 1. Lembrando que é o Sumi 1, né? Preparação.
igual, tanto tinta como água. Detalhe é tudo, pessoal. Salva o máximo de detalhes possíveis para que a sua tatuagem fique rica em detalhes, que é o valor da tatuagem, né? O valor da tatuagem ela se dá nos detalhes que você aplica. Quando eu digo o valor da tatuagem, eu não estou falando de preço cobrado. Eu estou falando do que vale aquilo para você ou para o cliente que recebeu essa arte sua, tá? É o quanto a gente valoriza aquela arte, não o preço dela. Pensando nisso, né? Pensando em valores e preços. Por mais que você tenha que fazer uma tatuagem, você está aprendendo, então você acaba pegando algumas tatuagens um pouco abaixo do valor padrão que se acha, né? Então, por mais que pareça que você não está ganhando o valor devido, você está ganhando sim, você está ganhando experiência, você está ganhando uma bela foto para você usar em seu portfólio, tá? Então, quando você talvez mentalizar que não está recebendo o suficiente por aquilo, capriche dobrado, capriche o máximo possível para que você não tenha que fazer mais uma arte parecida pelo mesmo valor, que você talvez não fique feliz com esse valor. Então, indiferente do valor cobrado, faça seu melhor, tá bom? Porque aí amanhã você vai agregar tudo que você já aprendeu, tudo que você já fez, está agregado, é valor agregado. Quando as pessoas olharem o seu trabalho, é com você que elas vão querer tatuar. Então você brinca, você faz o que você quiser daí pra frente. Mas por enquanto vamos aqui na humildade, na moralzinha, pra chegar onde a gente almeja chegar, tá bom? O meu curso ele não é só para te ensinar a ganhar dinheiro. Dinheiro você vai ganhar, se você for um ótimo profissional no que você faz, você vai ganhar dinheiro. O meu curso é para que você tenha consciência de fazer o melhor. Vamos lá, pessoal. Passo a linha várias vezes, onde eu quero que ela se mostre, tá? Não tenha pressa. Use várias medidas de agulha, que é muito importante. Vou continuando aqui com 5RL. Fazendo as marcações aqui de tecido. Eu não quero perder nada. Voltando aqui com a 11 Magnum. A escolha da agulha, pessoal, é conforme o espaço que você tiver para trabalhar. Eu
tenho o costume de trabalhar sempre com mais agulhas do que cabem no local. Mas eu aconselho a usarem menos agulhas para pegar intimidade. Pegar intimidade com a própria agulha e entendendo, né, as aplicações. Então 11 Magnum é bem bacana de trabalhar esses espaços. E onde for muito apertado eu vou usar uma 7 Magnum. Passagem todas iguais, pessoal. A hora que vocês pegarem esse estilo de passagem, aí você já está feito. Toda a aplicação, pessoal, que eu estou fazendo está sendo usado preto e água, um por um. Olha lá, a parte rastelada. O mínimo que eu fiz vai se mostrar. Já já vocês vão perceber o cinza levantando. Sem encostar o bico, por favor. Quando você ama o que você faz, quando você pira, quando você gosta muito, você faz com toda a paciência do mundo. Você não se importa com o tempo. Só curta. Cada tatuagem que você pegar para fazer, curta até o fim. Curta o estar com a pessoa, estar com o seu cliente, seu amigo, fazendo, marcando aquela fase de vida da pessoa. Uma tatuagem ela tem que ser levada muito a sério, porque são muitos sentimentos envolvidos. Olha lá, pessoal, eu estou fazendo questão de mostrar a tatuagem. Lógico, eu acabo cortando algumas partes aqui que eu acabo usando muito vaselina, acabo borrifando, usando borrifador para estar limpando, então acho que é desnecessário e leva muito tempo de vídeo. Então eu acabo tirando só esses detalhes, mas eu estou tentando mostrar toda a tatuagem para que vocês não percam detalhe nenhum, tá bom? Mostrando bem de pertinho para vocês verem os rastelados que já foram feitos e como eles estão começando a aparecer. Olha lá, 11 Magnum. Estou levando o pigmento como se fosse um tecido mais transparente. E direcionando ele de baixo para cima, né? Ó, o pigmento que eu deixei embaixo, eu só levo ele para cima. E você vai perceber que é muito leve. Olha lá. Um pouquinho de vaselina para hidratar um pouquinho mais e deixar o pigmento correr. Eu vou fazendo o acúmulo de pigmento embaixo e jogo eles para cima, dissolvendo para cima, né? Olha lá, pessoal, a mágica acontecendo. Olha o que eu disse, pessoal. Passo nada e tá lá. O mínimo que eu passei tá aí.
Olha lá, pessoal, os mínimos detalhes, mesmo com a Magnum. Poderia fazer também com a agulha de linha, tá? Mas eu curto muito usar Magnum. Então eu consigo fazer os mínimos detalhes já com a Magnum direto. Nada impede também de fazer com linha, desde que seja respeitado esse tipo de aplicação, tá bom? Olha lá, pessoal, a passagem muito de longe, na moralzinha. Agora, pessoal, eu tenho umas linhas que eu quero mostrar aqui, marcações. Então eu vou voltar com as 5 linhas, tá bom? Se um dia você for tatuar e o pigmento não descer, é por falta de vaselina, tá? Então encosta na moralzinha que o pigmento desce. Se não descer o pigmento, não insista. Passa um pouquinho mais de vaselina e volta com a agulha.
Uma dica, pessoal, um trabalho maior assim que vai bastante tempo, procura usar uns batoques maiores, para que você já tenha uma sombra pronta, né? Quando você coloca meio a meio, já fica bastante sombra para você trabalhar. Olha, linha de novo, tem um nozinho aqui pra gente, que é meio difícil, com certeza é mais difícil fazer com a máquina, então eu uso linha. Vocês vão perceber, pessoal, eu deixo a vaselina na parte de cima do braço, eu vou pegando de pouquinho de cima e vou passando com o dedo para baixo, para não precisar de excesso de vaselina também. Mais uma vez aqui, uma agulha de linha, fazer uns detalhes. Detalhe é tudo, pessoal. Detalhe é tudo. Salva o máximo de detalhes que você puder, para que quando as pessoas olharem a sua arte, eles admirarem cada pedacinho, cada espacinho que você deixar. Pessoal, o máximo que vocês puderem fazer de decalque é melhor. Não use essas máquinas de decalque automáticas aí, porque elas te roubam a arte. Ela rouba o prazer da sua arte, ela rouba o seu fazer, né? Então toda tatuagem que você for fazer, faça o decalque dela. Se vocês me acompanham no Insta, vocês vão ver que praticamente todas as minhas tatuagens são feitas, quando eu uso decalque, eu uso o decalque que eu faço. Não uso máquina, não. Às vezes algum gráfico, alguma coisa mais sólida, uma colmeia, algo mais preciso, tudo bem. Mas arte livre não. Arte livre, faça você mesmo seu decalque. Vamos lá, pessoal. Fazendo mais uma passagem aqui. Vocês percebem que eu demoro um pouco mais na passagem quando eu quero deixar mais escuro. E onde eu quero deixar claro, eu faço as passagens mais rápidas. Então concentro o preto e arrasto onde eu quero clarear ele.
Mais uma vez aqui, pessoal, mostrando as passagens de leve, que onde, a princípio, quando a gente acaba de aplicar, parece que não pegou nada, mas fique tranquilo. Quando você voltar daqui uns 5 minutinhos, ele vai estar lá aplicado o cinzinha que você aplicou. Dessa forma, a imagem fica limpa, ela fica nítida, né? Essa tatuagem ela vai ser feita praticamente com agulha 11 Magnum. Alguns detalhes menores eu vou usar uma 7 Magnum, e alguns detalhes menores onde precisa eu faço com a 5 linha. A ideia do meu curso é poder fazer com que mais pessoas
tenham consciência de fazer o melhor. Tá? Eu fico vendo aí a geração atual de tatuadores, eles estão fazendo tudo de qualquer jeito, pelo volume, pelo dinheiro, entendeu? Então eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem mais a oferecer do que isso. A gente precisa passar adiante conhecimento, arte, a gente precisa passar consciência para as pessoas. Então eu espero que eu esteja podendo agregar isso a você. Não simplesmente ensinar a ganhar dinheiro, que é necessário, mas não é o mais importante. Tá bom? Olha lá, prestando atenção nos detalhes, pessoal. Prestando atenção nos detalhes, porque o detalhe é o que agrega o valor, como eu já havia dito antes. O detalhe é tudo. E eu trabalho dessa forma. Eu trabalho num local, espero os seus 15, 20 minutinhos e volto naquele local, porque aí a sombra já se mostrou. Olá, pessoal, capricha no detalhe. Indiferente se a pessoa está pagando o valor que você acha justo ou não. Preza pela entrega do seu trabalho, que é o que você está fazendo, né? Você está criando uma imagem para seu portfólio. Tá? Então trabalha com carinho em todas as tatuagens, por menores, por mais simples que forem, máximo carinho na sua tatuagem. Máximo carinho em tudo que você se propor a fazer na sua vida. Olha lá, pessoal, detalhe, é tudo. É como se você estivesse lapidando uma imagem. Como eu havia dito antes, podem ver que essa passagem que eu fiz não apareceu. Eu não me preocupo, eu sei que ela tá lá, entendeu? Então pode fazer assim falhadinho, espera aqueles 5, 10 minutinhos que ele vai aparecer. Pode ficar tranquilo.
Mais uma vez me repetindo aqui, pessoal. Não encosta bico na pessoa, não encosta bico na pele. Trabalha sempre flutuado. Mais uma vez dizendo, o mínimo fica. Então pode fazer uma aplicação leve e confia que está lá. Vamos dando sequência aqui, pessoal, com a 5RL. Estou fazendo as faixas dele, então eu estou fazendo com a linha, marcando direções. Sempre dá uma hidratadinha com vaselina, não esquece que é muito importante. Não esquece, pessoal, que vocês têm acesso a conversar comigo a hora que vocês precisarem, tá? Eu espero que vocês estejam no grupo do WhatsApp que a gente criou para vocês, para a gente poder conversar. Me chama no WhatsApp, algumas dúvidas que vocês tiverem, algumas sugestões que vocês tiverem, me chama no WhatsApp, porque da mesma forma que eu quero somar com vocês, eu gostaria que vocês somassem comigo. Tá? Então, tem dúvidas, tem ideias, manda que a gente executa, tá bom?
Agora aqui, pessoal, como eu havia dito antes, detalhe é tudo. Eu deixei a pele descansar por alguns minutos e vou voltar agora com agulha de linha, fazendo mais alguns polimentos aqui, mais alguns detalhes. Isso a gente usa em microrrealismo, tá? Esses detalhezinhos, essas aplicações com agulha de linha, nada mais é que paciência, né? Você tem que ter paciência e amor pelo que você faz e curtir o que você está fazendo, tá? Mesma aplicação, pessoal, rasteladinha, tá vendo? Muito leve. Todas as passagens, elas vão se somar a algo. Então, não esquenta em fazer a aplicação e já querer ver o resultado dela de cara. Faz a aplicação leve, volta, faz a aplicação leve, volta. E assim você vai fazendo sua arte. Algo que é importantíssimo dizer para vocês. Toda a imagem que você vai reproduzir, toda a imagem que você vai tatuar, é muito importante que você estude essa imagem antes de tatuar, tá? Não é exagero quando eu digo, repita aquela imagem mais de 10 vezes. Tá? Vai fazer um samurai igual esse? Vai no papel. Pode fazer na base da cópia mesmo, não é olhar e reproduzir não. Pode fazer um papel por cima do outro, a mesa de luz, a forma que você achar melhor, tá bom? Mas é importante que você faça, desenhe bastante a imagem antes de tatuá-la. Fala pessoal! E aí, tá gostando do meu vídeo? Espero que sim! Aprenda muito mais no meu curso completo por apenas R$ 297. Isso mesmo, vai aqui na descrição que tem o link, onde você vai adquirir o curso completo com várias outras aulas por R$ 297. Tem esse vídeo completo e muitos mais. Então vem comigo e bora viver de tatuagem!